Olá pessoal, todo mundo bem? Professor Arivaldo falando, para a gente começar mais um vídeo, né, explicativo sobre conteúdos nossos de matemática, ok? A nossa pauta para hoje, né, para os nossos vídeos será plano cartesiano. A gente vai relembrar e rever alguns conceitos do que é um plano cartesiano no nosso primeiro vídeo, tá? E no segundo vídeo a gente vai falar sobre o que são produtos cartesianos e ele vai abordar como fazer cálculos que estarão presentes nas suas atividades do livro, quanto também da atividade impressa que vocês têm em mãos que vocês pegarão e levarão para sua casa, tá ok? Primeira parte que a gente vai lembrar, isso está no capítulo 4, né? Plano produto cartesiano, e que esse nome plano cartesiano ele recebe em homenagem ao matemático René Descartes, que ele trabalhou e desenvolveu essa parte. Claro que hoje está coisa bem mais evoluída com os aparatos tecnológicos, e antes o que René Descartes criou lá no passado, hoje usa-se nos sistemas de GPS, né? Radares de GPS, que é um sistema onde funciona o que? O meridiano de Greenwich, que é o que forma o eixo de Y, e também a linha do Equador, né? Que é o que forma o eixo das abscissas, que é também chamado de X e de Y, que é esse que está aparecendo na nossa imagem agora. Quando você faz o encontro dessas duas linhas perpendiculares, que são linhas perpendiculares? São linhas que formam ângulos de 90 graus aqui, ó, tá? Você vai ter 4 ângulos de 90 graus. São 4 quadrantes, onde nós temos de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Em cada um desses quadrantes você tem um ângulo de 90 graus, ok? Por isso é chamado de eixos perpendiculares. E aí, nesse caso, nós temos a primeira linha, que é a linha denominada de X, que é chamada de linha das abscissas. Linha das abscissas, ok? E nós temos o outro eixo, que é o de Y, que é essa linha que vai de baixo para cima, que é o eixo chamado das ordenadas. Então, nós temos tanto o lado positivo quanto o lado negativo. O que faz uma combinação entre eles de, por exemplo, no primeiro quadrante nós temos um valor de x que é positivo, com um valor de y que também é positivo. Então, nós temos o quadrante positivo, né? As duas partes são positivas. No segundo quadrante, nós temos um x negativo e um y positivo. Eu estou colocando pela ordem da esquerda para a direita dos sinais, tá? Primeiro o valor de x, segundo o valor de y sempre. E o terceiro quadrante é o quadrante negativo, tanto para x quanto para y. Tudo que tiver localizado nesse ponto aqui vai estar negativo das duas partes. E o quarto e último quadrante você vai ter um x que é positivo e um y que é negativo nas suas opções de valores de números. Agora nós temos esses sinais, mas depois a gente vai trocá-los por números, aí você entende um pouco melhor como funciona, tá? Dando continuidade aqui, nós temos um plano cartesiano em que a gente vai localizar pontos, né? Temos 4 pontos aí para a gente fazer a localização, só demonstrar relembrar como é que se faz essa localização. Em casa, quando você estiver fazendo isso, vai ter uma atividade onde vocês vão ter que construir um plano cartesiano também. Você vai ter que fazer primeiro esse plano, tá? Plano cartesiano, você vai usar régua, ok? Uma régua. Vai traçar um eixo de linha, primeiro uma reta horizontal deitada, né? Esquerda para a direita. E depois você fazer uma linha de cima para baixo, né? De cima para baixo. E você vai marcar números nessas retas, né? O lugar onde essas retas se encontram, você tem o ponto zero, que é a origem. Estou demarcando aqui agora. Para o lado direito, você vai ter os lados de x positivo. Você vai ter mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim infinitamente. E para o lado esquerdo, você vai ter os negativos, menos 1, menos 2. Então, nessa primeira linha, você tem os valores de x, tá? Ele é infinito para os dois lados, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, ok? Lembrando que do lado positivo não é obrigado você colocar o sinal de mais acompanhando. A mesma coisa funciona para o y, tá? Para cima ou para baixo, você vai ter para baixo o y negativo e para cima o que é o y positivo nas suas marcações em si, ok? Nós temos aí, então eu coloquei para exemplificar, uma vez que você fez o plano cartesiano, a gente vai localizar pontos, tá? Você vai fazer a localização desses pontos. Para localizar os pontos, você tem que lembrar do seguinte detalhe, que sempre você tem primeiro o valor de x, certo? O primeiro número sempre representa a linha x.
E o segundo número sempre representa a linha Y. Ou seja, primeiro você vai procurar ele assim, nessa linha, certo? Depois que você localizou ele nessa linha, você vai procurar na outra linha que é em pé. Dessa forma, tá? Seguindo essa ordem. Então, se eu tenho aqui os pontos, o primeiro ponto, que é o ponto F, ele está informando que o X é o número 1. Então, eu vou vir aqui e localizo o número 1 na linha X. Localizado. Ok? Uma vez que eu localizei esse número 1, eu quero observar agora se eu vou para cima com ele ou se eu vou para baixo com ele. Eu tenho que saber, porque ele pode percorrer todo esse trajeto, seja para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo, para algum dos dois lados, tá? Então, como é que eu vou saber agora se eu vou para cima ou vou para baixo com esse número 1 em si? Aí eu vou observar o valor do Y, né? O valor do Y lá é 3. Como o 3 é positivo, se ele fosse negativo, então viria para baixo. Como ele não é, então eu vou para cima, ok? Então, eu vou chegar aqui do número 1, que é o valor do X, e vou para cima até o 3. Subir. E o 3, por sua vez, também vou fazer uma linha do 3 até encontrar com essa outra linha. Então, onde essas duas linhas se cruzam, faz uma linha perpendicular, aí eu tenho o nosso primeiro ponto localizado, que esse é o nosso ponto F. Ok? Aqui fica um pouco torto assim, porque não tem como usar a régua, por causa que é no celular, tá? Mas aí vocês vão poder usar a régua de vocês, vai dar para fazer tudo certinho, bonitinho, ok, tá bom? Agora o segundo ponto nós temos que localizar no X. Nós temos o menos 3, o valor do X é negativo, tá vendo? Ele é menos 3, ou seja, na linha de X o menos 3 está aqui, certo? Aqui está o X. Então localizamos o X, nós vamos agora ver se o Y vai para cima ou para baixo. O valor de Y é 1 positivo, então ele vai para cima, né? Então o X nosso vai para cima. Deixa eu ver com a régua aqui se dá certo para a gente fazer. Não deu certo. Vamos continuar a mão livre mesmo. Então vamos 1 para cima, dessa forma. E os dois se encontram aqui, né? E nós temos o nosso ponto, e aí demarcando. Veja que esses pontos, as letras são sempre letras maiúsculas, tá? Então localizamos o nosso segundo ponto no nosso plano cartesiano. Vamos ao nosso terceiro ponto. Nós temos o valor de x, que é menos 2. Menos 2 do x está localizado aqui, ó. Tá? E o do y, que também é menos 2, que está localizado aqui. Certo? Então nós vamos descer e encontrar os dois aqui. Aqui nós formamos o nosso ponto intitulado com H. E por último, nós temos o ponto I, que é formado pelo número 4 em X, está aqui, ó, número 4. Tá? Tô rabiscando muito assim para poder ficar atento onde é que ele está. E o menos 1 de Y, que é aqui, ó. Aí nós temos o menos 1. Ou seja, então o 4 ele vai descer e depois do menos 1 vou riscar até chegar ali. Repito, usem a régua, tá? Usem a régua. E aí vocês não vão ter problema nenhum para fazer essas marcações corretamente. E aí, terminando, a gente fez a localização do ponto aí colocado em Y, ok? Então, essas duas demarcações é como a gente faz do plano cartesiano, só para lembrar o que é um plano cartesiano, tá bom?